Graça e paz, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Lucas 5, a partir do versículo 17, que diz: E aconteceu em um dia daqueles, estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportaram no leito um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com o leito até o meio de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E levantando-se logo diante deles, e tomando o leito em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Por que primeiro Jesus perdoa os pecados do paralítico antes de curá-lo? Pode parecer estranho que aqueles homens tinham feito um esforço enorme para descê-lo até Jesus pelo teto da casa para ser curado, e Jesus diz apenas: seus pecados estão perdoados? Aquele homem, ele não tinha ido procurar um sacerdote para confessar algum pecado. Ele estava paralítico. Os seus movimentos estavam tolhidos. Ele era carregado. Ele precisava da ajuda daqueles homens para se mover. E provavelmente eles esperavam a cura física do homem. E Jesus vem falar de perdão de pecados. O homem paralítico, e Jesus vem falar de perdão de pecados. Registre-se que não são todas as doenças que tiveram sua origem no pecado. Mas se Jesus trouxe essa questão do pecado naquele contexto, naquela cena, naquele momento, é porque Jesus não precisa de esclarecimentos. Jesus não precisa de explicações. Ele sabe o gemido ou mesmo do silêncio de uma alma que clama nas entranhas. Ele vê o coração. Aquilo era tão profundo, tão enraizado dentro daquele homem, que ele não diz nada, como se não houvesse mais voz. Ele estava calado, emudecido, juntamente com aquela paralisia. Em toda cena, aquele homem permanece calado. Jesus sabe quando e por que aquela paralisia surgiu. Ele sabe da culpa carregada por aquele homem, tão íntima que o afetava e o fragilizava até levar a uma paralisia. Davi escreveu no Salmo 32:3: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi também escreveu no Salmo 38: O meu corpo está enfermo por causa das minhas maldades. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. O meu coração bate depressa. Estou fraco e meus olhos perderam o brilho. Eu chegava a ter taquicardia, coração palpitante. Emoções descontroladas e pensamentos negativos causam doenças psicossomáticas e geram desequilíbrios mentais e desordens emocionais e sentimentos que afetam o bom funcionamento de todo o organismo, de todo o corpo. Certamente que o pecado é a pior realidade humana e causa de todos os males, doenças e até da morte. Jesus quis dizer que dar o perdão ao paralítico era mais importante que dar a cura física, que curar a alma é mais importante do que curar o corpo. A paralisia mobiliza o corpo, imobiliza o corpo. O pecado mobiliza a alma. O pecado é gestado na nossa mente. Lutero diz que não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre ela. Assim, também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Existe um livro da literatura clássica mundial, do Dostoiévski, chamado Crime e Castigo, onde o personagem principal, um russo de São Petersburgo, Raskolnovski, ele se considera uma pessoa extraordinária. E ele divide as pessoas entre pessoas extraordinárias e piolhos. Ele é muito inteligente e ele se considera uma pessoa extraordinária. Seu ídolo era Napoleão Bonaparte.
E ele acredita que o homem extraordinário é aquele que, pelo imenso valor que possui para a humanidade, tem o direito de passar por cima das leis morais, para realizar aquilo que ele pretende. Esse homem extraordinário não está submetido a leis que governam os outros mortais, pois está acima dela. Pode fazer coisas acima da lei, como se fosse um super-herói, até matando pessoas como Napoleão, para o bem da humanidade. E mesmo assim, a história o absolveria. Era assim que ele acreditava. E Rosconovsky fazia faculdade de Direito e teve que parar o curso por causa de suas péssimas condições financeiras. Ele perdeu o emprego, ele morava mal, ele se vestia mal e ele penhorava alguns pequenos bens, alguns pequenos objetos de família, um relógio, com uma senhora, que era considerada uma pessoa ruim, uma pessoa má. E por causa disso, ele passava uma grande parte do tempo pensando se seria capaz de matar aquela senhora. Havia uma guerra dentro dele. Ele chegava ao ponto de perguntar para Deus se seria capaz de matar e ficava elaborando como poderia matar. E mesmo achando isso uma loucura, isso vai se alojando. Isso vai fixando dentro da mente dele. E quando essa ideia já está ficcionada, já está alojada, ele procura desculpa para cometer o crime. Assim é com o pecado. Nós ficamos pensando no pecado. Nós deixamos o pecado ficcionar, alojar na nossa mente e procuramos justificativa para cometer. Em Tiago 1, 14 e 15 está escrito: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Engodado significa ser iludido por falsas promessas e favores, enganado, logrado. E concupiscência significa um forte desejo. Então, é como se um forte desejo de cometermos o pecado nos prometesse alguma coisa, algum benefício, mas é uma ilusão. Essas promessas do pecado são falsas. Em Romanos 6, 23, Paulo diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado traz servidão e como Senhor dos servos, o pecado remunera com a morte. Dessa forma, o pecado nunca cumpre o que promete. Ele sempre vai te dever. Ele apenas trará morte física, espiritual, eterna, morte das relações, morte de todas as coisas. No livro Crime e Castigo, Raskolnikov comete o crime com o objetivo de pegar os pertences da agiota, daquela mulher. Ele pega esses pertences e começa a ter uma aversão, uma repugnância por esses pertences, e todas as vezes que ele toca nesses objetos, aquilo toca na sua culpa. Ele nem olha direito o que ele roubou. Ele quer se livrar daqueles objetos o mais rápido possível. Não apenas para não ser pego, mas porque aquilo começa a perturbar a sua mente e funcionar como acusador. E ele coloca aqueles objetos debaixo de uma pedra e acha que depois disso ele estaria livre da culpa, porque aquilo não o acusaria mais. Só que com isso, Raskolnikov começa a adoecer. Ele fica abatido, tem febre, mudança de humor, ele delira, ele tem desmaios, ele é oprimido pelo pecado dele. Não importa o que ele faça, ele consegue se livrar, ele não consegue se livrar da culpa. E ele tenta até fazer coisas boas. Ele tenta fazer muitas coisas para se redimir daquela culpa. Ele paga o velório de um desconhecido, ele salva criancinhas de incêndio e mesmo assim ele não consegue se livrar daquele peso. Ele não consegue se livrar daquilo que esmagava o coração dele e atrapalhava a mente dele. As nossas boas ações não nos redimem das nossas culpas e pecados. Nesse texto do paralítico que desce do telhado, os escribas começam a se perguntar: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? O maior problema do ser humano é como lidar com a culpa, com a sua falta de consciência, coincidência, com a sua falta de coincidência nas opiniões, nas ideias, nos sentimentos. É lidar com essa desconformidade, essa divergência interior que nos rasga, com uma tempestade de ventania que nos agita e traz desconforto na alma, angústias por culpas, traz fantasmas e assombrações, gera medo, essa intranquilidade, essa sensação de que é um devedor. É uma dívida para consigo mesmo, é uma dívida para com a vida, é uma dívida para com Deus, é uma dívida para com a verdade, para com aquilo que é bom, para com o próximo. É uma dívida para com os outros e em razão disso as pessoas sofrem
Muito. Os escribas fazem a pergunta: quem pode perdoar os pecados? E eles mesmos respondem: se não só Deus. Sabe por quê? Ninguém mais pode perdoar pecado. Seu pai, sua mãe, algum amigo, ninguém cancela aquilo que o homem deve. Ninguém, só Deus. No livro, Raskolnovski tenta compartilhar sobre o seu crime como mulher, para tentar trazer algum tipo de alívio. Mas aquilo não lhe tira a culpa. Às vezes a gente chega aí a terapias, nós descobrimos lá que alguém tem culpa e tentamos repartir, dividir ou projetar a nossa culpa, o nosso pecado com uma sociedade que se mostra agressiva, ou dividir esse peso de culpa com as pessoas. Porque foi o meu pai, porque minha mãe, porque meu esposo ou meu chefe, eles fizeram assim e eu agi assim. Mas a culpa não é dividida. Lá no âmago, lá no nosso interior, a coisa continua pulsando, incomodando, latejando, afligindo o coração. No livro, Raskolnovski percebe que apenas quando ele confessasse o seu crime, a culpa seria abrandada. Então ele entra na delegacia e confessa o seu crime. E ele se sente aliviado. Em João 9, a palavra de Deus fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E os escribas perguntam: quem é esse? Eles não sabiam, mas Jesus é Deus e pode perdoar os pecados. E por que só Deus pode perdoar os pecados? Não adianta se justificar com serviços na vida do outro para trazer um contrapeso. Isso se faz porque se crê, porque a gente crê, a gente faz obras, mas não para ser salvo da culpa ou do peso que esmaga internamente. As obras, os serviços não resolvem, porque o pecado faz separação entre nós e Deus e apenas o perdão restaura o vínculo com Deus. Nós apenas resolvemos o problema da culpa quando ouvimos de Deus que somos filhos, quando Deus nos chama de filhos e passamos a chamá-lo de pai. Aí esse vínculo é reatado. E a primeira palavra que Jesus diz para aquele homem foi: filho, filho, filho. E Jesus, mesmo sendo novo, tendo entre 30 e 33 anos, ele chama o paralítico de filho. Filho, estão perdoados os teus pecados. E ele estava trazendo a conciliação e a consciência da relação com o Pai, o sentimento de pertencimento. Ele traz a restauração daquilo que a culpa atrofiou. E só depois ele manda tomar o leito, levantar e andar. Aquilo que a culpa atrofiou, estancou, parou, é restabelecido com o perdão dos pecados. Jesus leva em consideração a fé daqueles homens. Nada pode parar o homem de Deus. Esperar no Senhor é agir em nome do Senhor. Davi foi contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez, se estivéssemos nos lugares daqueles homens que carregavam o paralítico, nós diríamos: ó, Deus é soberano, vamos esperar até que a multidão vá embora, vamos esperar no Senhor. Mas os homens subiram no telhado com o paralítico, destelharam e desceram o paralítico. Jesus vendo-lhes a fé que corre risco, que pode perder um dedo, que pode machucar. Jesus tinha feito o maior milagre, perdoou os pecados. Mas a mente dos fariseus não entendia isso e foi preciso curá-lo. E vendo-lhes as pés, ele curou aquele homem. É preciso subir paredes, é preciso destelhar telhados, é preciso acordar. Temos que entrar na presença de Deus, porque Deus não tem marionetes, Ele tem filhos que conversam. Depois que destelharmos os telhados e entrarmos na presença de Jesus, que é Deus, temos os nossos pecados perdoados. Ele nos dá uma palavra que muda as nossas vidas. Ele fala: levanta-te, levante-te da paralisia, levanta-te para um novo nível de fé, para um novo sonho, para um novo tempo, para um novo projeto. Levanta-te para edificar os lugares antigamente assolados, desde a sua casa até a sociedade. Depois do pecado perdoado e debaixo da palavra de Jesus, imediatamente ele se levantou. Toma o teu leito, aquilo que te acomoda. Saia dessa situação. As águas no leito de um rio, elas ficam acomodadas. Elas ficam acomodadas naquele leito. Sai, pega isso que te acomoda. Pega tudo que te conduz e conduza segundo a palavra de Deus. E anda. Anda em busca de novos ideais, em busca de novos sonhos, em busca de voar.
em busca das possibilidades de Deus. Tudo é possível ao que crê. Creia e Ele pode te perdoar. Confesse o teu pecado e Ele vai te perdoar. Tirar o peso do pecado, aquilo que atrofia a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. E vai fazer você andar para os caminhos altos, caminhos cheios de paz, da presença de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor tire o peso da culpa do nosso coração, da nossa mente. Tudo aquilo que nos atrofia, Deus, nos tira, Deus, da paralisia espiritual, emocional, física. Ó Deus, nos faz, ó Deus, levantar, ó Deus, para um novo sonho, para os novos projetos, para aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, que nós possamos, ó Deus, pegar o leito, tudo aquilo que nos acomoda e carregar, ó Deus, e dar nova direção. Deus, Deus, levanta-te, toma o teu leito e anda, que nós possamos andar, Deus, por novos caminhos, por caminhos altos, por caminhos de paz, por caminhos que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Amém.